as mulheres vão dominar o mundo até 2030. A frase é do sociólogo italiano Domenico De Masi, que afirmou ainda que em 10 anos as mulheres viverão, em média, 3 anos a mais que os homens, serão 60% dos estudantes universitários, 60% dos graduados e 60% dos titulares de mestrado. Por tudo isso, afirmou o sociólogo em entrevista essa semana ao jornal O Globo, elas estarão no centro do sistema. Se nós formos buscar nas ciências sociais uma explicação para a superioridade dos homens em relação às mulheres, dentre uma dúzia delas, a gente vai encontrar a clássica definição da cientista Howard Connell, datada de 1982, que atribui o título de masculinidade hegemônica ao fenômeno social que dominou o mundo durante os últimos 10.000 anos e que estabeleceu o padrão e as práticas que geraram o domínio dos homens sobre as mulheres. Quando olhamos para a história, a gente percebe que esse ideal patriarcal ocidental foi construído tendo como âncora a teologia judaico-cristã, que supostamente revela qual é o modelo que Deus determinou para a humanidade. E dessa perspectiva, a sociologia e a antropologia entraram no processo de análise e compreensão do fenômeno muito mais como coadjuvantes, justificam mais do que questionam ou criticam. Masculinidade hegemônica, da qual trata Connell, está assentada sobre o caminho civilizatório desde os primórdios. O mundo, na verdade, sempre foi dominado pelos homens. Desde o surgimento dos primeiros clãs na Mesopotâmia, passando pelas tribos e povos da Palestina antiga, depois pelos impérios egípcio, persa, grego e finalmente o romano, que caiu ao final do século V, pondo fim à Idade Antiga e dando início à Idade Média. Essa hegemonia masculina não foi acidental. Deveu-se essencialmente a 3 fatores: a força para o trabalho, num mundo essencialmente agrícola, o domínio das armas de guerra, também num mundo em constante mudança de controle geográfico, e o poder que lhe era atribuído na procriação, uma vez que o homem era tido como elemento sexualmente ativo, o que lhe rendeu o controle sobre a família, como seu provedor e protetor. Os 13 séculos da Idade Média mantiveram esses conceitos inalterados. Reis dominaram nações e papas dominaram a igreja. Latifúndios estavam nas mãos das grandes famílias, todas chefiadas por homens. E mesmo as classes mais pobres tinham na figura masculina esse bastião de poder social. O paradigma do controle hegemônico masculino só começou a ruir, ainda que lentamente, a partir do século XVIII. E aí já na Idade Moderna, sobretudo impulsionado pela Revolução Industrial, que alterou o modelo econômico familiar, que deixou de ser voltado à produção e passou a ser dirigido ao consumo. E aí, com isso, as mulheres saíram de suas casas, abandonaram essa cultura, exclusiva de criação de filhos e de gestão das tarefas domésticas,
para trabalharem nas fábricas, passando, portanto, a ajudar na renda familiar. Foi no século XX, já na idade contemporânea, com o movimento das minorias, que deu lugar à revolução sexual feminina, a partir da década de 1960, que nós assistimos, aí sim, o declínio mais acentuado dessa hegemonia masculina e de sua consequente sequela mais mensurável, a perda da identidade, do que significa ser homem, com seus imponderáveis desdobramentos. De fato, em algumas décadas, o mundo provavelmente será conduzido mais por mulheres do que por homens. E isso não deveria ser em si mesmo um problema. Não fosse o fato de que quanto mais as mulheres se conscientizam de seu valor e de sua importância na construção da sociedade, mais os homens ficam ensimesmados. Parecem que estão vivendo o fenômeno oposto, ou seja, sentem-se sem importância, demonstram estar perdidos, não há quem os defenda, não há sindicatos a seu favor, ou forças políticas fazendo leis que os protejam, não há mecanismos que lhes promovam privilégios sociais. Ser homem, em certo sentido, parece ser a maldição desse tempo. O jogo virou. E a grande questão é: o que devemos e podemos fazer nesse sentido? Essa manhã eu queria tratar desse tema difícil. E eu queria fazê-lo sem paixões, sem ideologias, buscando sempre o olhar do Evangelho sobre a temática e tentando encontrar um caminho que possa promover paz e também justiça. Mas fizemos a leitura do livro de 1 Timóteo, como eu disse, escrito por Paulo, ali entre os anos 64 e 65 depois de Cristo. A crítica literária aponta que o apóstolo provavelmente estava na Macedônia, ali na cidade de Filipos, quando ele produziu esse escrito. O texto faz parte das epístolas do Novo Testamento, que nós chamamos de epístolas pastorais, e foi direcionado a Timóteo, que era seu filho da fé, que se encontrava nesse momento como pastor dessa pujante igreja de Éfeso. Portanto, a carta tem a intenção de ajudar esse jovem pastor, porque ele era um homem, calcula-se ali, entre 28 e 30 anos, nesse desafio. É uma espécie de manual de doutrina e prática cotidiana da fé, com instruções que são adequadas à realidade que o seu discípulo vivia. Portanto, eu queria, como de costume, chamar você para a gente vir para essa grande metrópole de Éfeso, que é menor em importância e tamanho apenas quando ela está sendo comparada a Roma, que era a capital do império. Tinha cerca de 250 mil habitantes, e hoje as ruínas de Éfeso estão ali na Turquia. Eu visitei Éfeso há 6 anos atrás, e ali eu vivi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, um momento extremamente singular, do Espírito falando comigo, no meu coração, ali no anfiteatro da cidade de Éfeso. A igreja de Éfeso surgiu no ano 50 depois de Cristo, então aproximadamente 20 anos depois da ressurreição de Jesus, quando Paulo chegou nessa cidade. E aí a gente vê, conforme o relato de Atos 19, que já havia alguns discípulos naquele lugar, se reunindo de maneira ainda não estruturada. Paulo ora por eles para que eles recebam o Espírito Santo, e diz o texto de Atos que ele ficou 3 anos estruturando, investindo na fé desses irmãos, diz o texto, ensinando publicamente,
e também ensinando de casa em casa. Então, quando essa carta chegou nas mãos de Timóteo, já havia se passado cerca de 15 anos desde que a igreja tinha sido fundada, levando-se em consideração o tamanho da cidade e essa estruturação que Paulo realizou com os pequenos grupos. Eu acredito que aquela era, naquele momento, a maior igreja da Ásia Menor. Quando a gente lê as 7 cartas que Jesus envia às igrejas ali em Apocalipse capítulo 2 e 3, a gente vê como essa igreja era pujante. E ali a gente já está mais ou menos há 35 anos dessa carta que Paulo enviou. Nesse capítulo 3, que nós lemos até o verso 7, Paulo está tratando da ordenação de bispos, que no Novo Testamento, em alguns textos, a gente confunde um pouco com a figura do presbítero. O bispo, na verdade, é um ancião, ou seja, ele é um líder maduro, alguém com capacidade de pregação, que exerce governo na igreja local, e isso associado ao ofício dos diáconos, que ajudavam na administração e nos diversos serviços aos necessitados. Eu acredito que Paulo está tratando dessa temática justamente porque a igreja havia crescido e ela necessitava de liderança espiritual, de gente que fosse uma referência, não só internamente, mas também e sobretudo para os do lado de fora, para os cidadãos gregos e para os habitantes de muitos lugares que ali residiam, inclusive judeus. Então, quando Paulo trata dessa temática, ele tem em mente realizar um ordenamento das principais características que são necessárias para uma pessoa influenciar uma sociedade. Ele está pontuando alguns traços de caráter e algumas características que julga ser imprescindíveis para que alguém seja uma referência, um modelo, como um homem de Deus. E aqui surge uma coisa intrigante. É o fato de que as recomendações de Paulo, a gente percebe que a ênfase que ele dá às questões que nós chamamos de ministeriais, surgem no nosso meio como coisas que são preponderantes, que nós damos muito valor, que nós julgamos que são indispensáveis ao exercício do governo na igreja, elas aparecem muito pouco, são quase, por assim dizer, periféricas, são marginais. Paulo não fala que para ser um bispo, você necessite ser alguém que tenha grande eloquência, seja um ás do púlpito, nem que você tenha passado por um seminário, por uma escola rabínica com pós-graduação em evangelho, ou que você precise ter o dom de milagres, ou que você precise ter o dom de profecia. Ele não dá essa ênfase. O seu trato está muito mais ligado a questões que aparecem nas relações que nós travamos no dia a dia. Aquilo que nós julgamos como importante, como preponderante, não aparece na narrativa do apóstolo. Paulo ensina que para ser crente o sujeito precisa antes ser gente de Deus, séria, santa, sóbria, sensível, saudável. E eu fico olhando para tudo isso e penso, que diferença dos nossos dias. Eu queria lhe fazer uma pergunta essa manhã e quero perguntar também para você que está me assistindo. O que faz um homem ser homem? Ter nascido do sexo masculino faz um homem ser homem? Ser capaz de procriar faz um homem ser homem? Gostar de mulher faz um homem ser homem?
possuir força física, tônus assim muscular, privilegiado, faz um homem ser homem. Ter habilidades para prover o sustento de uma casa faz um homem ser homem. Deixa eu lhe dizer uma coisa, para quem sabe aí ele acordar de um sono no qual muitos homens estão vivendo. Na sociedade contemporânea, todas essas questões que eu falei se transformaram em mitos. Todas elas estão superadas, para não dizer soterradas. A redefinição da masculinidade como pessoalidade, que teve o seu caráter positivo em algumas questões, produziu também uma geração de homens que não tem referências. Ser homem hoje é ser um ser que ninguém sabe ao certo o que tem que ser. Parece que é feio ser homem, parece que é feio ser masculino, e muitos homens desejando ser politicamente corretos, desejando fugir do estereótipo sexista, desejando acomodar o conceito ainda pouco entendido de gênero, desejando não se apresentar como machistas, não sabem o que fazer como homens, não sabem que papel lhes cabe, não sabem quem eles são, o que devem fazer e o que não devem. Eu tenho como pastor aconselhado homens de todas as idades, adolescentes, jovens, adultos de meia idade e velhos. E eu percebo um fenômeno de que muitos desses não têm qualquer ideia do que é ser homem. Ou eles se adequaram à ideologia feminista, que no meu entender perdeu a sua proposta inicial justa e entrou numa radicalização, e eles fazem isso para serem aceitos socialmente e até admirados. Ou do lado oposto, eles radicalizaram-se em práticas tipicamente machistas, abraçando também um discurso ideológico para tentar se impor com uma resistência boba, infantil. Ou numa situação que eu julgo preocupante, eles estão num limbo, sem saber o que fazer, ou pior, sem saber quem ser. Eu queria ter tempo para poder fazer uma abordagem mais sociofilosófica dessa questão, mas a proposta hoje não é essa. Eu quero pontuar e quero lhe levar a refletir, seja você homem, seja você mulher, que nós estamos diante de um fenômeno social que precisa de atenção, pois ele pode desembocar numa fragmentação que não trará benefícios para ninguém. Obviamente que eu não estou, como alguns, propondo um caminho de volta, uma busca pela vereda perdida. Eu tenho visto, inclusive, alguns grupos religiosos com esta proposta, e para mim, me desculpem, mas é coisa totalmente ridícula. Li, inclusive, recentemente, sobre um grupo que tenta resgatar este homem soterrado pela contemporaneidade, chamando de machonaria. E aí, quando eu vi isso, eu percebi o quanto nós estamos distantes de obter algum sucesso na análise do fenômeno. Eu penso que o caminho, em absoluto, seja rejeitar o papel social que as mulheres assumiram, inclusive agora como protagonistas, e que é irreversível, mas combater o que eu chamo de generofobia, ou seja, a ideia de que há uma indistinção de gênero, ou pior, que o gênero é apenas uma construção social, o que do meu ponto de vista, em absoluto, seja. Isso para mim é uma falácia, é um sofisma,
homens e mulheres são diferentes, Deus os fez diferentes, ainda que possam ser e devam ser iguais em muitos aspectos da vida. O homem do século 21 precisa encontrar o seu propósito e espaço e o seu lugar no mundo. Ele tem que se redefinir, tem que se reinventar numa outra perspectiva, deixar para trás os padrões culturais que ficaram esclerosados e os estereótipos religiosos e se adaptar a um novo estilo de sociedade humana. A gente está vivendo num tempo de profundas transformações. E nesse contexto, o sentido e os significados de ser homem foram drasticamente afetados. O homem desse tempo não consegue articular o enredo de sua própria história. Ele perdeu as referências do passado e ele não sabe como se posicionar em relação ao futuro. E, obviamente, isso tem e terá consequências, porque existe um papel que ele precisa abraçar na construção do mundo, e esse papel não pode ser desempenhado por mais ninguém. Eu queria lhe dar essa manhã, sobretudo a você que é adolescente, jovem e adulto ali de meia idade, algumas dicas de como ser homem nesse tempo. Obviamente, numa reflexão, a gente não tem como ir para além de alguns postulados. Aqui não está posta uma proposta exaustiva, uma análise profunda, mas é um caminho, é uma trilha, é um norte para você avaliar. Então, para fazer isso, o que é que eu fiz com esse texto de Paulo? Eu já lhe disse que, olhando na perspectiva do que o apóstolo escreveu, ligado a essas dinâmicas da igreja de Éfeso, ele precisava ordenar algumas sugestões para aqueles que exerciam liderança e para que eles fizessem isso, sobretudo na perspectiva do que Deus deseja. Portanto, eu vou tomar a liberdade de usar o texto, respeitando a hermenêutica, e a partir dele eu vou adaptar o que Paulo disse para os homens daquele tempo, como se ele estivesse agora dizendo para os homens do nosso tempo. E para fazer isso, eu apenas organizei as características que Paulo dispõe sobre essa liderança dos bispos, que estão nessa passagem, em 3 grandes grupos. Características do homem no trato pessoal, no trato social e no trato familiar. Vamos então ver como é que a gente aprende a ser homem de verdade, conforme o que ensina o Evangelho e adaptando a nossa realidade. Primeira coisa que eu quero lhe dizer, que surge como recomendação no texto e que é amplamente aplicável às nossas dinâmicas, são as características do homem no trato pessoal. E a primeira coisa que eu quero lhe dizer que ele enfatiza é que o homem deve ter vida com Deus. Ele diz: quem almeja o episcopado, ou seja, quem está buscando liderança, governo, protagonismo, ser alguém que serve a Deus, ser alguém que se envolve com as coisas de Deus, faz uma coisa excelente. Olha, é difícil você ser homem sem você ter vida com Deus. E por quê? Porque o projeto de homem está em Deus, não está fora de Deus. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê o que é que Deus pensa do homem. Jesus é o homem perfeito. A teologia ensina que ele é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Então é impossível que alguém possa exercer o papel de homem se ele não estiver em Deus. Porque é em Deus que o homem se harmoniza, se pacifica.
É em Deus onde ele encontra o sentido e o significado de existir. É em Deus que ele se torna homem. Porque fora de Deus ele pode ser macho, mas ele jamais será homem. O sentido, o significado, as implicações estão no fato de que nós em Deus nos tornamos aquilo que Ele próprio determinou que nós sejamos. Então a primeira coisa que eu quero lhe dizer, se você quiser ser homem de verdade, você precisa conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, você se conhecerá a si mesmo. Conhecendo a revelação de Deus, você entenderá quem você deve ser e qual é o propósito que há para você existir. E fora disso, meu amigo, não há qualquer perspectiva de que você encontre esse centro de gravidade, esse eixo fundamental para se tornar e para ser homem. Outra coisa que Paulo fala como característica do trato pessoal é que um homem deve ser equilibrado. Aí como é difícil a gente encontrar gente equilibrada, né? Como a gente convive com gente destemperada, com gente precipitada, com gente que age por impulso. Paulo fala que o homem de Deus deve ser equilibrado, deve ser capaz de tomar decisões sensatas. É aquela pessoa que tem aquela possibilidade de analisar os cenários, de discernir as ambiências, os contextos, os meandros, as alternativas. É gente que não faz nada de forma precipitada. É gente que não age por ideologia. Como nós vivemos num tempo de insuflamento ideológico. Não só religioso, mas político, social, econômico. Para tudo se tem uma ideologia, e os incautos, e os tolos, e os insensatos, e aquelas pessoas que não têm capacidade de discernimento, são engolidos por essas coisas. Paulo diz, não, o homem de Deus tem que ser equilibrado. Ele tem que olhar, ele tem que discernir, ele tem que perceber, ele tem que ser capaz de não ser enganado, de não ser manipulado. É alguém que tem uma centralidade na vida. Outra coisa que o apóstolo fala sobre essas características do homem no trato pessoal é que ele tem que ter domínio próprio. Domínio próprio, alguém que tem o controle da situação. Domínio próprio é aquela pessoa que não se deixa levar pelo seu próprio temperamento. Nem ele é melancólico, nem ele é fleumático, nem ele é sanguíneo, nem ele é colérico, mas ele encontra, qualquer que seja o seu temperamento, ainda que uma combinação de dois desses, ele encontra a capacidade de controlar. Ele não é levado pelos seus próprios impulsos e pelas suas demandas, pela sua própria natureza. O sujeito que tem domínio próprio é aquele que não se permite abater demasiadamente, que não é eufórico excessivamente, que não é agressivo demasiadamente, que não é ranzinza ou controlado desmedidamente. Ele encontra uma posição de não viver nos extremos, mas buscar o caminho do meio. É gente que não se entrega aos prazeres. O sujeito que tem domínio próprio é aquela pessoa que sabe até onde ele deve ir. E ele sabe que passando dali ele está correndo risco. E isso com qualquer situação da vida, sobretudo aquelas situações que nos chegam e que promovem em nós um apetite desmedido, tem domínio próprio. O sujeito que senta numa mesa de bar e ele vai até onde ele sabe que é o limite de não perder a razão. Salomão diz que se entregou ao vinho, mas sem perder a consciência. Ou seja, ele gostava daquele torpor, porque a bebida, para quem aprecia,
é uma coisa boa. Para aquele que não pode, nem uma gota é recomendável. Mas a Escritura diz que ninguém deve se embriagar, não há qualquer proibição nisso. Mas quem tem domínio próprio sabe o seu limite. Ou seja, Paulo também recomenda na carta aos Coríntios que você não use da liberdade para dar lugar à carne. Que tudo é lícito, mas nem tudo convém. E aí, por vezes, você liberta o indivíduo de uma prisão e ele sai de um extremo e vai para o outro. Não tem mais domínio próprio. Ele não consegue se controlar. Ele não consegue, na vida, entender aquilo que é prioritário. Ele está sempre quebrando alguma regra e ele está sempre passando por cima de alguma coisa. Não tem domínio próprio. Às vezes faz um investimento que não deveria ser feito. Às vezes compra uma coisa que não deveria ter comprado. Não tem domínio próprio. Ele entra naquilo que a Escritura conceitua de que ele é o homem psíquico. Ele não é o homem pneumático. O homem psíquico é esse homem meramente dominado pelos impulsos da carne. Ele é psíquico, é da alma. Ele tem as inclinações da alma, ele não tem controle. E aí Paulo diz que nós devemos buscar ser homens pneumáticos, ou seja, homens espirituais. Os gregos buscavam na ataraxia, na sublimação dos desejos, no controle dos impulsos, essa perspectiva, que eu não recomendo, porque não é dessa forma. Não é você se amordaçando, não é você matando o que há de humano em você, não é você se reprimindo que você vai conseguir ter domínio próprio. Pelo contrário, é usufruindo da liberdade e tendo na consciência a possibilidade de fazer as escolhas certas da forma certa. O homem de Deus tem que ter domínio próprio. Ele não pode ser alguém que não se controla. Eu preciso fazer um regime, estou bem acima do meu peso. Mas jamais passou pela minha cabeça a possibilidade de fazer uma cirurgia dessas bariátricas. Eu não estou condenando quem faz. Em alguns casos, inclusive, o sujeito tem uma doença. Ele tem uma compulsão alimentar, ele tem um problema de natureza hormonal, que aquilo não se resolve de outra forma. Mas do meu ponto de vista, e no meu caso pessoal, eu não posso aceitar isso, porque se eu aceitar isso, eu estou dizendo que eu não tenho controle sobre o meu corpo. Então vai ter que chegar uma hora que eu vou criar vergonha nessa carinha safada e vou dizer, você vai perder peso agora, porque isso é uma questão de saúde e quem manda nesse esqueleto sou eu. Tem que ter domínio próprio. Também diz que o homem de Deus tem que ser amável. Amável. Como é gostoso quando a gente encontra pessoas que são amáveis, gente que é cordial, gente com quem é fácil a gente estabelecer um contato, um relacionamento, gente que é dócil. A pessoa que é amável, ela tem uma característica essencial à fé, para mim, que é ensinável. Toda pessoa amável, ela é ensinável. Ela ouve, ela se questiona, ela pondera. Portanto, essa é uma característica que parece que se perdeu, né? Porque culturalmente o homem ele é criado para ser duro, né? O menino leva uma queda, vai chorar, o pai, rapaz, engole esse choro, homem não chora. Aí cresce esse monstro, né? Cresce esse bicho, porque você imagina que você está fazendo o melhor. Não. O homem tem que ser amável, ele tem que tratar as pessoas com amabilidade, ele tem que ser alguém dado a fazer carinho. Ah, como é difícil um homem carinhoso, né? Eu só ouço a reclamação das mulheres. Ah, meu marido é um ogro. Ah, meu marido é uma pedra. Ah, meu marido é uma árvore. Porque o sujeito foi criado castrado de esboçar e de expressar os seus sentimentos. Pode não. Se o cara for amável, já diz, esse menino é viado, né? Já começa a colocar uma marca, um rótulo em cima do indivíduo profundamente preconceituoso.
como se nós não tivéssemos a capacidade de esboçar sentimentos. Tem que ser amável. Paulo diz, ele tem que ser amável, afetivo, sensível. Mas, desgraçadamente, a construção histórica masculina podou de nós, né? Amputou do homem essa dimensão, e por isso, normalmente os homens são profundamente infantis do ponto de vista emocional. As mulheres, nesse sentido, dão 100 a 0. Você percebe que os homens são, assim, seres neandertais quando se trata do terreno da emoção, da afetividade, da sensibilidade. Outra coisa que o texto fala é que os homens devem ser pacíficos. Gente pacífica, nesse tempo, é extremamente necessário, né? Porque nós vivemos uma guerra. Nós estamos num país polarizado, nós estamos numa sociedade que está em guerra por conta dessas questões ideológicas. Nós vivemos um maniqueísmo político como nunca existiu antes. E aí a Escritura diz que o homem de Deus deve ser pacífico, ou seja, é alguém que é tolerante. É alguém que tem um longo ânimo, ele não explode por qualquer coisa. É alguém que é construtor de pontes. Nietzsche usa essa expressão, seja um construtor de pontes e não um edificador de muros. É alguém que é capaz de promover relações de amizade. É alguém que é capaz de mediar conflitos. Ah, como isso é difícil. Inclusive no meio profissional, hoje se valoriza muito a questão da liderança em grupo, da pessoa que tem essa capacidade de administrar conflitos, vontades, desejos múltiplos, levando as pessoas a atingirem um objetivo comum. Paulo diz, o homem de Deus tem que ser pacificador, tem que ser um bombeiro, que vive de apagar incêndios, incêndios na família, incêndios no trabalho, incêndios na faculdade, incêndios na igreja. Que desgraça na igreja é você ver que tem gente que gosta de promover intriga, gosta de promover fofoca, gosta de promover o desencontro, o desarranjo. Ah, que miséria, meu irmão, a Bíblia diz que Deus abomina esse negócio. Mas como eu vejo pessoas que têm esse dom dado por Satanás para promover discórdia, intriga, não é pacificador. Aliás, quando você vai para as bem-aventuranças, Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles vão herdar a terra. Eles vão herdar a terra, não são os guerreiros que vão herdar, não são os fortes que vão herdar, não são os poderosos que vão herdar, são os pacificadores. Veja como a realidade do reino inverte a ótica do mundo. Outra coisa que Paulo diz é que ele não pode ser violento. Ah, e nós vivemos nesse tempo que você vê um feminicídio a cada 2 horas nas redes sociais, né? Esse machão, esse indivíduo que tira vantagem da sua força física, esse indivíduo que não respeita ninguém, que não se submete a nada. E Paulo diz, o homem de Deus não pode ser violento. É alguém que tem que se submeter às leis. É alguém que tem que se submeter à autoridade. Olha, quando você vê alguém que tem dificuldade de se submeter a alguma autoridade, pode saber, ele está fora do propósito daquilo que Deus determina. E a gente pensa não violento, olhando para a realidade de Paulo, era esse sujeito realmente agressivo, mas no nosso mundo existem outros tipos de violência, não é só a violência física, porque hoje a lei, de certa forma, ela estabelece o campo de ação e criminaliza determinados procedimentos, mas você tem a violência verbal, você tem a violência psicológica, você tem a violência discriminatória, você tem outros tipos de violência que precisam ser enquadrados aqui. Você que discrimina, você que tem preconceito, você que humilha, você que constrange, você que chantageia,
você que usa palavras ásperas, você que promove uma violência no seu discurso, está sendo tão violento quanto aquele que bate, que agride, que usa de força física para constranger. Jesus inclusive diz, olha, se você chamar o seu irmão de raca, de nada, você é um nada, você se torna réu do inferno. É você levar o indivíduo a uma situação de humilhação tal que você destrói a sua autoestima. Isso é violência. Paulo diz, quem tem esse tipo de prática jamais pode se considerar um homem de Deus. O segundo grupo de características que o texto nos fala são as características do homem no trato social. E aí eu organizei aqui para você aquelas que Paulo fala, e a primeira delas é ser irrepreensível. Agora no trato social, na sua relação com os outros. O primeiro ponto são mais características individuais da pessoa, coisas que você precisa carregar e desenvolver em você. Agora é no seu trato com a sociedade. A primeira coisa que ele fala é que tem que ser irrepreensível. O que é um sujeito irrepreensível? É aquele sujeito que tem uma vida que é irretocável. É o sujeito que é respeitador. É o sujeito que é cumpridor das normas, cumpridor das leis, e inclusive é aquele que se corrige quando está errado. Porque irrepreensível mesmo você não vai encontrar ninguém. Irrepreensível só Jesus. Mas nós devemos buscar nos enquadrar nessa perspectiva de ter uma vida que está adequada. Ninguém tem o que falar sobre você, dentro do possível, no lugar onde você vive. O reconhecimento daqueles que moram do seu lado, isso é irrepreensível. Não bota só nas alturas para incomodar o outro, não tem respeito pelo que está porta com porta com você. Paga o seu condomínio, paga as taxas que tem que ser pagas. Se tiver um problema no seu imóvel que cria um dano para o outro, você faz o reparo, você conserta imediatamente. Isso é ser irrepreensível. No trato profissional, você é um sujeito que cumpre as suas obrigações, que não lesa a sua empresa. Se você é empresário, você não quer tirar vantagem, proveito dos seus funcionários, você não quer enriquecer às custas da miséria do outro. Isso é ser irrepreensível, sujeito que age com ética na sociedade da estética, da aparência, que tem o que a gente chama nas empresas de compliance, que se adapta às regras do mercado, fazendo aquilo que é justo, fazendo aquilo que é correto, fazendo aquilo que ninguém vê que você está fazendo, mas que precisa ser feito. Isso é ser irrepreensível. É o sujeito que nos seus estudos age da melhor forma possível, não vive filando, não vive copiando trabalho. Minha mulher uma vez chamou uma pessoa para dar uma aula na universidade, e o sujeito, dando uma aula sobre empreendedorismo, disse que no seu trabalho de conclusão de curso contratou alguém para fazer o trabalho e qualificou isso como um empreendedorismo. Veja que isso está longe de ser irrepreensível. Age de forma correta, cita a fonte, não copia o trabalho do outro. A gente vendo aí agora que governador do Rio de Janeiro, no seu trabalho de mestrado, tem mais de quase 70 partes do seu trabalho que são cópias fidedignas de citações dos outros, sem nenhuma ponderação, sem nenhum esclarecimento, sem se dar crédito àquele que de fato escreveu o texto. Irrepreensível no pagamento das suas taxas, dos seus impostos. Eu não gosto de pagar imposto, eu confesso a você. Eu pago quase 20% de imposto como empresário. Eu detesto pagar imposto, sobretudo porque eu pago imposto e eu não vejo isso retornando como bem e como serviço. Eu tenho um sócio que eu não desejo, mas eu tenho que pagar, quer eu gosto e quer eu não gosto, porque se eu não pagar eu não sou irrepreensível. Eu não posso ter na minha vida nada que leve alguém a escarnecer de Deus por minha causa. E isso é ser irrepreensível. Outra coisa que Paulo fala, muito próxima a essa, é que no nosso trato social nós devemos ser respeitáveis.
Sabe o que é alguém respeitável? É alguém que tem credibilidade. O fulano é respeitável. Sujeito que tem credibilidade. Ele tem um histórico no trato público. Ele faz coisas corretas. O que ele comprou, ele pagou. O que ele contratou, ele fez. É alguém que tem credibilidade. O que ele foi demandado a fazer, ele entregou. Ele entregou no prazo. Esse negócio de respeitável, para quem é prestador de serviço, crente, é um negócio que, se ele pudesse, ele arrancava da Bíblia. Porque o que mais tem é crente safado, sem vergonha, que você contrata o serviço com ele e ele não faz. Olha, é o pedreiro, é o marceneiro, é o pintor, é o instalador, é o encanador, é o eletricista. Sujeito que presta serviço e se diz crente, e ele promete uma coisa, e ele não entrega o que ele prometeu, ele não tem credibilidade, ele não é respeitável. E isso em qualquer área. Nos grandes negócios, se você estabelece um contrato e você não cumpre, você não é respeitável. Você não é alguém de confiança. O respeitável é essa pessoa que é vista em todos os lugares onde ele está como alguém que tem crédito. Se você pedir uma coisa a alguém, a pessoa diz: eu vou fazer para o fulano porque o fulano tem crédito. Se você pedir para usar um cartão emprestado, você tem que pagar o que você fez. Se você pedir para a pessoa fazer algo usando o nome dela em seu favor, você tem que honrar. Eu dificilmente faço isso, que já levei cano de todo tipo. Nem me chame para ser fiador de coisa nenhuma, porque não tem nem perigo de eu entrar, porque eu já levei cano de todo tipo. Porque a gente não encontra pessoas que sejam respeitáveis. E nesse sentido, uma pessoa que é uma referência para mim nessa área é a minha mulher, extremamente respeitável, íntegra, correta, não faz nada que de alguma forma coloque o seu nome em risco, né? Porque como a gente não tem nada, a única coisa que a gente tem é o nome. Eu me lembro que meu pai dizia para mim: meu filho, quando eu morrer, só vou lhe deixar duas coisas, um nome honrado e um anel no dedo. Pronto, era tudo que eu tinha como herança. Outra coisa que Paulo fala como característica do homem de Deus: ele é capacitado para ensinar no trato social. Ele tem a capacidade de ensinar. E alguém só ensina alguma coisa quando vive. Se você ensina o que você não vive, você é um sofista. Você é um embusteiro, você é um estelionatário. Ou seja, o homem de Deus é aquele indivíduo que tem autoridade. Os fariseus olhavam para Jesus e diziam: poxa, esse cara é diferente. E o povo dizia: ele ensina como quem tem autoridade. Por quê? Porque ele falava, ele fazia, ele era um exemplo. O homem de Deus tem que ter a capacidade de ensinar, e isso implica em ele ter experiência da vida. Como eu encontro homens de 50, de 60 anos que são bobões, meninões, infantis, gente que uma mulher de verdade não aguenta conversar 10 minutos, porque cansa do tamanho da idiotice. Gente de 40 anos, que já deveria ter se tornado homem, age como adolescente. É um negócio assustador. Como o homem perdeu essa referência? Não tem experiência na vida. E quem não tem experiência vai ensinar o quê? Eu me divirto com esses caras agora que viraram coach com 20 anos de idade, 25 anos de idade. Você é o quê? Eu sou coach sistêmico. Que molesta dos cachorros é isso, meu irmão? Você com 25 anos, rapaz, não aprendeu nem a se limpar direito. Você quer ensinar quem, bicho? Você tem borracha gasta no asfalto para ensinar o quê, cara? É um negócio ridículo. E tem quem contrate esses caras sem experiência de vida, sem capacidade de ensino, sem envergadura existencial, sem musculatura espiritual e emocional. Outra coisa que Paulo diz é que ele não deve ser apegado ao vinho. E aqui eu quero adaptar a nossa realidade dizendo que é um sujeito que se diverte, porque beber é uma diversão, né? O que Paulo está tratando aqui é do lazer. Está dizendo: olha, esse sujeito tem que ser alguém que faz as coisas de maneira comedida, com bom senso.
Eu vou para qualquer canto. Se você me convidar para qualquer lugar, eu posso ir para qualquer lugar. Agora, se eu perceber que aquele ambiente, aquela proposta, ela não está me fazendo bem, ela está ferindo algum princípio, eu vou tomar os cuidados necessários para que eu não seja pego em excesso. É simples assim. Eu não reconheço nenhum ambiente como sendo mau ou como sendo bom. Os ambientes para mim são neutros. O que se faz nele e como eu me relaciono com ele é que torna um ambiente bom ou mau. A princípio ele não é coisa nenhuma, ele é neutro. Então isso depende muito do que você carrega como valor e como princípio na sua vida. Se divirta, meu amigo, faça o que você quiser, mas não esqueça de que você é alguém que carrega a consciência do Evangelho e o Espírito de Deus habita em você. E não sou eu que vou dizer onde você pode ir, onde você não pode, o que você deve fazer, o que você não deve. Isso é um problema seu, de achar o seu lugar e o seu espaço. Cada pessoa tem uma dinâmica para isso. Paulo diz: a fé que você tem, tenha para você, não exerça a fé pelo outro. E bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas isso é um versículo que só se aplica a gente madura. Ele diz mais que tem que ser alguém que não é amante do dinheiro, no trato social, ou seja, está falando aqui de relações profissionais. É gente que tem credibilidade com o mercado. É gente que tem a capacidade de tomar um empréstimo, por exemplo, num banco. É gente que tem controle. É gente que é previdente. A gente teve aí agora a reforma da Previdência, né? E as pessoas esquecem de ser previdentes. O que eu mais vejo é gente que vive como se não fosse ficar velho, como se não fosse cansar, como se o seu emprego fosse durar para a vida toda. Não tem uma poupança, não tem uma capitalização, não tem nada. Chegou com 50 anos e não comprou nem um barraco para morar, porque viveu de forma desleixada e irresponsável. Paulo diz: o homem maduro, ele tem que ser alguém que não ama o dinheiro. E o fato de você não amar o dinheiro, porque quando você ama o dinheiro vira uma potestade, e é por isso que a Bíblia trata isso como mamon, ele vira uma potestade espiritual. E aí Jesus disse: você não pode servir a Deus e a mamon. E como na igreja a gente é avarento, né? Como a gente é travado, como a gente é mesquinho, né? Você libera as pessoas de dar o dízimo e aí ninguém colabora mais com coisa nenhuma. Em vez daquilo promover em você uma asepsia e um estímulo para a generosidade, pelo contrário, aprofundou a avareza, porque o cara só dava debaixo do medo da maldição. Mas Paulo diz que quem é de Deus tem um trato responsável com o dinheiro, nem é perdulário, nem é avarento, nem vive de maneira irresponsável e frívola, nem também se priva de algum prazer, de algum gosto ser realizado, porque é legítimo. Afinal de contas, é uma das poucas coisas que você tem, é o fruto do seu trabalho. E, portanto, aqui o convite é que você seja ponderado e que você tenha uma relação saudável com o dinheiro. Às vezes é alguém passando necessidade do seu lado, o cara agonizando perto de você, e você comprando um jogo de rodas para o seu carro que vai custar 15 mil reais, que não vai mudar nada, porque só esteticamente falando. E o outro aqui do seu lado, lascado, morrendo, endividado, esmagado pelo banco, acochado pelo agiota, e você não faz nada. Paulo diz: homens de Deus têm um trato diferenciado com o dinheiro. E finalmente, nas características do trato social, ele tem um bom testemunho dos de fora. Ou seja, é alguém que inspira confiança. É bom, né, quando alguém olha para você e diz assim: você é confiável. Eu acho que isso é uma característica essencial ao homem de Deus. Alguém que é admirado, é alguém que se tornou uma referência, é alguém que a gente deseja imitar. Não é bacana quando alguém: poxa, eu queria ser como você. Eu ouço muito essas declarações nas redes sociais: pastor, eu queria ser como você. E isso é uma coisa que me anima, porque de alguma maneira eu posso dizer como Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? É uma pessoa que tem bom testemunho dos de fora. E veja que Paulo diz dos de fora, porque dos de dentro é fácil. Na igreja todo mundo é santo, meu irmão.
Na igreja todo mundo é de Deus, na igreja todo mundo é uma bênção. O problema começa a ser quando você chega em casa, quando você chega na faculdade, quando você chega no trabalho, você chega na mesa do bar, quando você chega na pelada do futebol, quando você chega na festa, no show. Aí o sujeito se manifesta, ele vira um pitbull, vira um negócio que ninguém sabe nem de onde saiu aquela coisa, né? Mas Paulo diz, ele precisa ter bom testemunho dos de fora. Ou seja, o homem de Deus é essa figura que inspira confiança, que se torna uma referência e admirável. E finalmente, em terceiro lugar, na organização que eu fiz do texto, Paulo nos ensina sobre as características do homem no trato familiar. Veja aí, primeira coisa que ele diz, seja marido de uma só esposa. E Paulo diz isso aqui porque nesse tempo ainda existia poligamia em Israel. Menos do que no passado, porque aqui a questão econômica já era um limitante, o sujeito não podia ter 10 mulheres que ele falia, a não ser quem tinha realmente condições, aquelas famílias abastadas, a aristocracia, os grandes latifundiários, né? Esses podiam, as famílias sacerdotais, porque inclusive viviam da grana do templo, mas o povo em si já não podia mais viver a poligamia, até porque nessa sociedade a mulher não produz, ela só consome. Então Paulo diz, olha, o bispo, o homem de Deus, ele tem que ser marido de uma só mulher. E aí eu quero adaptar isso para a nossa realidade, né? Colocando a posição do marido em relação à esposa. Olha, quando o cara vem me perguntar se a mulher deve ser submissa ao marido, eu já sei que ele não entendeu o negócio. Eu já sei que ele quer uma posição de controle, ele quer subjugar, ele quer esmagar. E aí eu digo, olha, é muito simples a questão da submissão na Bíblia. Se você servir a sua mulher, ela se submete a você. Não vai ter nenhum problema. Sirva ela com o melhor do que você possa fazer, que ela se submete, né? Então, nós precisamos contextualizar o ensino, né? O que é hoje, no trato do marido com a esposa, que a gente recomenda? É que você seja equilibrado, que você seja sensato. Lá na nossa casa, a gente decide as coisas conversando, a gente decide as coisas em comum acordo. Não existe essa posição de supremacia, de superioridade, vai ser do meu jeito, vai ser da forma como eu quero, vai ser como eu dito, porque eu estou debaixo dessa cultura judaico-cristã. Não, não faça isso. Trate com respeito, trate com dignidade, trate com decoro, inclusive trate bem, porque às vezes quem mais produz é ela. Quem bota a grana para dentro pesada é ela, então você é quem perde se o negócio desandar, né? E aqui também eu quero falar da questão da separação, né? Homens que se separam e tratam a esposa com desrespeito, que fazem o que é pior, dão uma pensão de forma irresponsável, quando dão, se tornam mesquinhos, dividem os bens de forma que a vantagem toda ficou para ele. Que desgraça! E você diz que é homem de Deus. Constituiu uma nova família, esqueceu da antiga. Teve novos filhos, esqueceu dos que já tinha. Por favor, meu irmão, abre o seu olho. Você quer dizer que você é homem de Deus, vivendo dessa maneira? Segunda coisa que Paulo fala nesse trato familiar é que o indivíduo deve ser hospitaleiro. O homem de Deus é hospitaleiro. E aqui, obviamente, na perspectiva do que ele ensinou, é aquela hospitalidade de receber o estrangeiro. Eu quero adaptar isso para o nosso tempo, dizendo que esse hospitaleiro é alguém que é solidário. Solidário. Tem pessoas na família passando necessidade, e você não ajuda, você não se envolve, você não se compromete, você não quer nem saber, você deixa que exploda. Solidário. Às vezes você tem a capacidade de abrigar alguém na sua casa, faça isso. Às vezes é um irmão mais novo, uma irmã mais nova, às vezes é um tio velho, doente, às vezes é o avô, é a avó, é o pai ou a mãe que o sujeito quer terceirizar e jogar dentro de um asilo, de um depósito humano. Não é hospitaleiro. Trate isso com generosidade. Deus não deu a você a capacidade de fazer, por que você não pode acolher os de casa? Paulo diz que o que trata mal a família é pior do que o incrédulo, que negou a fé, porque não trata bem nem aquele que é do seu sangue. Por favor, meu irmão, você quer ser homem de verdade? Então cuide da sua família, se envolva com os problemas,
naquilo que você puder financiar, resolver, meta a mão no bolso, invista em alguém, às vezes é um primo, às vezes é um irmão que está precisando de um apoio, de um empurrão, para um curso que você pague, um carro que você compre para ajudar no trabalho, um negócio que você ajude a investir para ele deslanchar. O sujeito está lá agonizando, você não toma conhecimento, e diz que é homem, não é homem coisa nenhuma. O homem de Deus é hospitaleiro, ele tem essa preocupação, essa sensibilidade, esse desejo de acolher, esse desejo de trazer para perto, esse desejo de incluir. Às vezes é alguém que se desgraçou no trato familiar, traz ele de volta, bota ele na roda novamente, desde que isso seja possível, porque em algumas situações não é, mas sempre que for possível, seja um promotor desse tipo de recuperação. Ele diz mais outra característica, ele diz que tem que ser alguém que governa bem a sua própria família. O homem tem que governar bem a sua família. E aí entendendo que esse governo hoje é um governo compartilhado. Você não governa mais sozinho, você reparte as despesas, você reparte a responsabilidade, você reparte a agenda, um leva para um canto, o outro leva para o outro, a gente vai tentando encontrar alternativas dentro das responsabilidades que a gente tem. Eu, dentro do possível, tenho procurado fazer isso. A minha falha é no trato doméstico, nisso eu tenho que melhorar, porque se você me mandar eu fritar um ovo, eu vou capaz de produzir um incêndio na cozinha. Mas isso vem da minha criação, eu preciso corrigir isso, né? O homem do nosso tempo tem que ser capaz de fazer a sua comida se precisar, porque a mulher tem, coitada, uma quantidade de atribuições enorme, aí o sujeito fica lá, feito um rei, esperando que a comida venha na boca, né? E isso tem que ser corrigido, é um desafio. Governar bem a casa significa repartir responsabilidades. O homem de Deus reparte responsabilidades, né? Ele faz planejamento financeiro. Eu tenho visto muita gente se acabar por conta de falta de planejamento financeiro. Não sei se você sabe, mas o principal motivo de separação conjugal não é adultério, não é sexo que não está bom, é problema financeiro. Problema financeiro tem uma capacidade de destruir uma família assim rápido. E aí o que governa bem a sua casa é essa pessoa capaz de planejar, capaz de poupar, crie uma poupança, faça um investimento, compre alguma coisa para que seja um patrimônio da família. Pare talvez de fazer tanta viagem, de viver tanta coisa, de viver comprando tanta futilidade, e investe em alguma coisa que promova algum sustento para a família, né? Olhe para a velhice, ajude as pessoas da casa, inclusive, a se desenvolver, né? Eu tenho responsabilidade sobre o desenvolvimento de minha filha. Eu sou responsável. Não é só pagar o colégio, não, porque isso é muito fácil. Vou lá, pago o colégio, pago o cursinho, pago a faculdade, acabou-se. Não, é sentar, é conversar, é mostrar alternativas. Já disse para ela, na sua profissão você vai ter seu pai aqui do seu lado, para trocar ideias, para lhe dar ideias, para ajudar você a gerenciar a sua carreira, para ajudar você a desenvolver as suas habilidades. Isso faz parte do governar bem a sua casa. Não é você dizer, não, paguei a luz, paguei o aluguel, paguei o condomínio, o resto que se exploda. Não, meu amigo, peraí. Você é um financista, é um agiota da sua casa, ou você está comprometido com ela? Ou você está envolvido com ela? E por último, Paulo fala dessas características do homem no trato familiar, na educação dos filhos. Eu já falei, inclusive, um pouco. E como é difícil educar filho nesse tempo, né? E por que você vê como difícil, pastor? Porque a gente não tem tempo. Como é que você vai educar alguém se você não tem tempo? Eu tomei uma decisão de levar minha filha para a escola, e quando ela era pequenininha, isso tinha uma implicação maior do que hoje, que ela já está uma mulher quase feita, porque eu não tinha tempo. Trabalhava de manhã, tarde e noite. Eu, se não levasse ela para a escola, estivesse dormindo, eu não via ela de dia. Quando eu chegava de noite, ela era pequenininha, já estava dormindo. Eu não vou ver a menina mais, vou ver dormindo. Como é que eu vou conversar? Como é que eu vou me envolver? Como é que eu vou saber das realidades? Então eu sei quem são os amigos, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que se passa nos estudos, eu sei os dramas, eu sei as angústias, eu sei os medos, eu sei de tudo. E eu quero estar envolvido com tudo. E óbvio que esse espaço, ele vai
diminuindo, porque ele é proporcional, tanto mais a pessoa vai amadurecendo. Daqui a pouco eu vou ter pouca ingerência, porque ela já vai ser adulta, responsável pela sua vida. Mas como pai, eu vou estar sempre disponível. E às vezes eu digo para ela: Gabi, papai aconselha todo mundo, não vai aconselhar você? Papai tem gente que liga de outro continente para pedir conselho. E você tem aqui seu pai dentro de casa, porque eu não quero só financiar minha filha, eu quero educar minha filha. E educar tem um custo. Porque educar implica você dizer não. Educar implica você frustrar alguns sonhos. Educar implica firmeza. Educar implica você, por vezes, ouvir que eu não gosto de você, né? Eu tenho raiva de você, você frustra os meus sonhos, você frustra os meus planos, você tira a minha alegria. É aquela etapa, né, de que o pai, nos primeiros anos de vida, ele é um herói. Depois ele se torna um inimigo. E por fim, ele se torna um conselheiro e um amigo, né? Então, educar dá trabalho. E a gente terceirizou a educação dos nossos filhos com a igreja, com a escola. E às vezes você está terceirizando com o traficante, com o cafetão, com o marginal, com o estelionatário, com a prostituta. Eu não sei com quem você está terceirizando a educação dos seus filhos, com a televisão, com a malhação, com as novelas, com os seriados da Netflix. Eu não sei com quem você está terceirizando a educação dos seus filhos. A da minha filha não estou disposto a terceirizar. Eu quero ajudar a construir nela um ser humano melhor. Eu queria concluir dizendo o seguinte: em Jesus, conforme ensina o Evangelho, não há homem ou mulher. Em Jesus não há gênero, há gente. E essa posição é uma posição do ponto de vista espiritual, da identidade do ser em Deus e da posição que cada um ocupa diante dele. Tudo mais, ou seja, o papel social, político, econômico, cultural, profissional, antropológico, filosófico ou de qualquer outra natureza, é uma construção. E aqui eu me lembro das palavras do filósofo existencialista francês Jean-Paul Sartre, que diz: o homem é um ser por fazer-se. No seu livro O Existencialismo é um Humanismo, Sartre afirma que nós todos estamos condenados a ser livres. Olha, isso é uma frase lapidar que poderia estar no Evangelho. Não nos criamos a nós mesmos, mas uma vez lançados ao mundo, somos responsáveis por tudo quanto fizermos. Então, o meu conselho a você, meu irmão, essa manhã, você que me escuta, sobretudo aos homens, é que você que deseja se posicionar, se reencontrar, quem sabe se redefinir como homem do século 21, eu recomendo que você pegue a vida que Deus lhe deu e faça dela o melhor que você puder. De preferência, busque o caminho do meio, como sugeriu Aristóteles. Viva com bom senso, com discernimento, promova a paz, trate bem as pessoas, seja solidário, cuide dos da sua família, e eu tenho certeza que você será um homem que a gente aprecia e que a gente aprende a amar e a confiar. Aplique esses meus conselhos e sua alma viverá. Fuja, meu irmão, de toda radicalização, de toda ideologia, de todo modismo, de toda doutrina ufanista, de todo sofisma com glacê religioso, de toda revelação que não alinha com a Escritura, nem alinha com o Evangelho. E eu tenho certeza que você vai ser um homem como Davi, o homem segundo o coração de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha aí um bom final.